Olá, seja bem-vindo a mais um estudo, bem-vindo a mais uma caminhada cristã, a mais uma pesquisa bíblica. O Senhor o possa abençoar, o Senhor possa guardar a sua vida, guardar a sua saúde e em tudo quanto você fazer possas prosperar segundo a vontade do nosso amado Senhor Jesus. Eu estou feliz porque em pouco tempo o canal se está desenvolvendo, em pouco tempo o canal está crescendo. Segundo a vontade do nosso Deus, a mensagem tem se espalhado e é para glorificar o nome do Senhor, pois estamos sendo unicamente como instrumento para poder transmitir a palavra do nosso Deus. Estamos aqui para passar mais um estudo hoje, que tem como tema primordial a natureza do homem. Como, afinal de contas, foi criado o homem? Qual é o propósito de Deus ao criar o homem? Por que o homem foi criado? Estas e outras perguntas estaremos a nos responder aqui à medida em que a gente estiver a pesquisar a Bíblia Sagrada. Queridos, numa definição mais clara e prévia sobre a natureza do homem, podemos assim considerar que a natureza é aquilo que constitui um ser, em geral, criado ou incriado. Quer dizer, o que constitui um ser no seu todo, quer seja criado ou um ser incriado, e isso, nesse caso, é que está dentro, então é que é a definição de natureza. E também a natureza ela pode ser a essência ou condição própria de um ser ou de uma coisa. A essência ou a condição própria de um ser ou de uma coisa, isto é também natureza. Afinal de contas, qual foi a natureza do homem? Ao estudarmos a Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse, nós conseguimos encontrar duas naturezas. A primeira natureza é a natureza perfeita, a natureza santa, a natureza sem pecado, a natureza que está habilitada a obedecer à lei de Deus sem deficiência, sem dificuldade, a natureza que que faz unicamente o bem, a natureza que está em harmonia com o caráter de Deus. E encontramos também a segunda natureza, que é a natureza contraída. Não é a natureza que nesse caso os seres humanos foram criados com ela, mas é uma natureza contraída, uma natureza que o homem, por desobedecer a Deus, buscou, e atualmente todos quanto vieram depois de Adão passaram a ter a mesma natureza. Então temos a natureza santa e temos a natureza pecaminosa. São duas naturezas. Nós definimos que natureza é o que constitui um ser. O que constitui um ser. E também é a essência ou condição. Afinal de contas, qual é a nossa condição? Uma vez que já reconhecemos que nós temos uma natureza. Nós fomos criados com uma natureza. Qual é a nossa condição? Para podermos saber isso, precisamos de saber então como é que foi criado o homem. Como era o homem antes do pecado. Como vivia o homem antes do pecado. Numa primeira instância, conseguimos já acreditar que foi Deus quem criou o homem. Tiremos de nossas cabeças que nós viemos de uma evolução. Tiremos de nossas cabeças que nós viemos fruto de anfíbios, frutos de seres minúsculos, e que passaram a desenvolver, passaram a evolução, passaram para répteis, passaram para outros animais, até chegar a um homem. Queridos irmãos, a ciência nos ensina isso. Mas será que é o que nós somos? Será que é o que Deus quer ou queria que nós fôssemos? No livro de Gênesis, o seu capítulo 1, nos versos 26 até 31, eu vou ter mesmo que ler esse texto, quando vem dizer que diz o seguinte, a palavra de Deus: e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra.
27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a ave verde, será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, então o sexto dia. Foi no sexto dia que Deus criou o homem. Foi no sexto dia que Deus deu a alimentação do homem. Foi no sexto dia que Deus decidiu, ou então deu o domínio para o homem. Porque Deus disse que tudo quanto Ele criou devia se sujeitar na ordenança do homem. O homem devia dominar todas as coisas da terra. O homem devia ser, nesse caso, o mordomo fiel das criaturas, ou então de todas as coisas criadas por Deus. O homem devia não só viver nesta terra, mas também cuidar das coisas desta terra. Nós vimos que no princípio, Adão, ele criou, ele não criou, pelo contrário, ele cuidou, esse é o termo correto, ele cuidou de todos os animais, ele cuidou da natureza, ele cuidou do jardim que era a sua habitação. Ele era o mordomo em todas as coisas, e como a sua natureza era a natureza que estava em harmonia com a natureza de Deus, não havia pecado nessa altura, então tudo lhe era sujeito. Quero dizer, irmãos, isso é muito maravilhoso. Por quê? Porque afinal de contas, por meio deste texto, nós conseguimos encontrar o nosso valor. Nós conseguimos encontrar como é que um Deus, afinal de contas, se importa conosco. Depois de Deus criar o ser humano, Ele não simplesmente o criou e o abandonou. Não. Deus criou o ser humano, Ele colocou na terra para que ele pudesse governar. Deus lhe colocou na terra para que ele pudesse ser, nesse caso, o representante da terra. Nós, seres humanos, não importa a raça hoje, não importa a tribo hoje, não importa as classes sociais, nós somos criaturas do Deus Altíssimo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E Ele nos criou com grande propósito aqui nesta terra. Ao irmos em busca de outros materiais para poder nos explicar melhor sobre esta questão de Adão, encontramos algumas citações que nos falam sobre como Adão, afinal de contas, era criado. Como, por exemplo, Adão era um ser nobre, de mente poderosa, vontade em harmonia com a vontade de Deus. As afeições centralizadas no céu. Possuía um corpo livre de herança de doença, alma portadora do cunho da divindade. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Então Adão, ele foi criado assim, um ser nobre, um ser santo, um ser puro. Um ser que não se contaminava, um ser que as suas paixões, um ser que as suas inclinações, um ser que os seus pensamentos estavam unicamente inclinados em fazer a vontade de Deus. Talvez a pergunta que a gente poderia nos fazer nesse momento é: será que atualmente a humanidade se sujeita à vontade de Deus? Uma humanidade que foi criada por Deus, mas que se esquece de Deus. Uma humanidade que já não respeita aquele que o criou. Um tipo de filho que já não respeita o seu pai. Uma humanidade que se esquece das boas coisas que Deus tem feito em sua vida. Por que nós somos tão ingratos assim? Por que nós somos tão desobedientes assim? O que aconteceu? Tudo era perfeito e era bom. Tudo era muito maravilhoso. Não havia, nesse caso, contenda. Nossos primeiros pais, se bem que criados inocentes e santos,
não foram colocados fora da possibilidade de praticar o mal. Nós devemos compreender isso. Escute bem, nossos pais, ou então nós, seres humanos, não fomos criados sem a possibilidade de praticarmos o mal. Pelo contrário, Deus criou o homem, criou a humanidade, criou o ser humano, criou o homem, criou a mulher com a capacidade de poder pensar de si, de poder agir por si. Não criou robôs. Deus não criou cães robôs. Deus não criou mulheres robóticas, mulheres que evoluem por si mesmas. Não. Pelo contrário, Deus criou seres conscientes, seres que têm a capacidade de poder raciocinar por si mesmo e obedecer a Deus por sua própria livre e espontânea vontade, não por obrigação. E Deus os fez como entidades morais livres, capazes de aperfeiçoar a sabedoria e a benignidade de seu caráter e a justiça de suas ordens, e com ampla liberdade de prestar obediência ou recusá-las. Deus nos criou com isso. Foi Deus que nos colocou essa capacidade. Queridos irmãos, Deus não é um ser tirano. Deus não é um ser que simplesmente dita as coisas. Não, Deus não é um ser que obriga a sua criatura a lhe adorar. Porque se fosse assim, Deus não permitiria que Adão tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal. Se fosse assim, Deus não permitiria que a Eva entrasse em contato com a serpente. Se fosse assim, Deus não nos permitiria hoje andarmos em caminhos errados, quando afinal de contas Ele nos predestinou para a salvação. Mas não, Deus, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus de amor, o Deus que criou os céus e a terra, que também nos criou, Ele nos dá a capacidade de podermos pensar por nós mesmos. Por que nós não nos submetemos a Ele? Por que nós não o obedecemos? Por que nós não cumprimos as suas orientações? Quando o ser humano decide seguir as suas próprias convicções, claramente que ele se perderá. Coloque isso em sua mente. Quando você decidir fazer as suas próprias coisas, não seguindo as orientações de Deus, estás a cavar a sua própria cova. E logo, mais tarde, você mesmo vai se enterrar. Queridos irmãos, quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia a ele em sua natureza física, intelectual e espiritual, a semelhança do seu Criador. Adão foi feito imagem e semelhança do seu Criador, e criou Deus o homem à sua imagem, tal como nós lemos no livro de Gênesis capítulo 1, nos versos 27. E era seu intento que, quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse esta imagem, refletindo mais completamente a glória do Criador. Então todas as suas faculdades eram passíveis de desenvolvimento. Sua capacidade e vigor deveriam aumentar continuamente. Afinal de contas, o homem foi criado para quê? Qual foi o propósito para Deus criar o homem? A Bíblia vai nos responder isso no livro de Isaías, no seu capítulo 43. Isaías, capítulo 43, eu estarei tomando a leitura. A Bíblia é clara em nos revelar, afinal de contas, por que o Senhor criou o ser humano. Por que o Senhor permitiu que você fecundasse no ventre da sua mãe. Por que o Senhor permitiu que de muitos que estão morrendo, você é o único que estás vivo. Por que o Senhor permitiu que dos muitos que pegaram Covid nos anos passados, você saiu ileso dessa. Por que Deus permitiu que dos muitos que foram mortos e muitos que estão sendo mortos atualmente, e ainda muitos dos que vão morrer, você tem sido escolhido para poder gozar da boa vida, gozar deste privilégio de ter saúde. Isaías capítulo 43, versículo 7 diz que a todos os que estão chamados pelo meu nome, entenda isso, você hoje é chamado pelo nome do Senhor. Glória a Deus. Você hoje é chamado pelo nome do Senhor. Ele diz que a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei pela minha glória, eu os formei e também os fiz. Então, nós somos criados para a glória de Deus. Aleluia. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, foi criada para a glória de Deus. Aleluia! Você foi criado e está sendo criada, protegida até agora para poder dar frutos dignos de arrependimento, para poder mostrar diante do mundo qual é o caráter do Deus de amor, aquele Deus que te criou, o Deus que criou os céus e a terra. Vamos então ver o livro de João capítulo 15, versículo 8. João capítulo 15. Versículo 8, por favor, não saia deste vídeo, permaneça neste vídeo, porque isto é uma palavra de
paz, uma palavra de consolação. Capítulo 15, versículo 8 diz que nisto é glorificado meu Pai, que dei muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Nós somos discípulos de Deus quando demos muitos frutos. Os seres humanos da Bíblia são comparados com árvores. Tal como as árvores, elas crescem, desenvolvem e dão frutos, nós também crescemos, desenvolvemos, devemos dar frutos, mas frutos que glorificam o nome do nosso Deus. Esse fruto nós encontramos no livro de Gálatas, capítulo 5. No livro de Gálatas, capítulo 5, nós encontramos então os frutos que o nosso Pai requer de nós. Mas só que nós temos sido tão rebeldes, temos sido tão desobedientes, que não conseguimos entender isso. A nossa mente está tão cegada que nós não conseguimos compreender quais frutos nós devemos dar. Gálatas capítulo 5, nos versos 22, a Bíblia Sagrada diz, capítulo 5, versículo 22, diz que, mas os frutos do Espírito Santo vamos então ver, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. A lei não vai te penalizar porque você estás vivendo as obras do Espírito Santo. Oh, querido amado irmão, esta mensagem veio trazer para você uma consolação, uma paz e mostrar que, afinal de contas, Deus nos criou para glorificar o seu santo nome. Você é criatura de Deus vivo. Respeite-se. Você é criatura do Deus vivo. Valoriza-se. Você é criatura do Deus vivo. Faça com que o nome do teu Deus, o nome do teu Pai, seja glorificado por intermédio das tuas ações. Deus não é a favor daqueles que se odeiam. Pelo contrário, Deus disse que devemos nos amar um ao outro. Deus não é a favor para aqueles que se iram com facilidade. Pelo contrário, Deus disse que nós devemos ser longâmenos. O Espírito Santo tem que produzir essas obras em nós. Deus não é a favor daqueles que promovem guerra. Nós conseguimos ver atualmente os nossos países tal como eles estão se preparando para guerras. Por quê? Nós devemos ser contra isso. O Espírito Santo tem que morar nas nossas vidas. Ele quer fazer morar na tua vida. Então somente hoje você permitir. Ele quer restaurar aquela imagem que se perdeu no Éden. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Tal como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também a salvação veio para todos. E se no nosso pecado abundou, ou então se no nosso corpo, na nossa vida abundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Significa que se o pecado veio atacar uma vez, a graça veio nos libertar 2, 3, muitas vezes. Oh, querido irmão, isso é maravilhoso. Se dissermos que nós não temos pecado, somos mentirosos. Porque a nossa condição, a nossa natureza hoje é uma natureza de total pecaminosidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, sendo justificados gratuitamente pela graça em Cristo Jesus, por meio da fé, isso nos serve como justiça. Glória a Deus. Então devemos aceitar isso, devemos respeitar isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.